Meus irmãos, perdão, a live caiu aqui. Glória a Deus. A live caiu. Mas compartilha, amém? Vamos compartilhar, eu já vou estar chamando o evangelista Codrica para estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, me perdoa. Acontece, né? A live caiu. Compartilha, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cadê o profeta? Aleluia. Chamar o profeta aqui. Aleluia. Compartilha, amém? Para que outras pessoas possam ser alcançadas. Paz do Senhor, evangelista Stephanie Marques. Glória a Deus. Stephanie Marques é bênção. Aleluia. Cadê o profeta? Ricardo Santos, amém? Deus abençoe sua vida. Irmã Gerlane, glória a Deus. Deus abençoe, amém, a sua vida. Aleluia. Mandar uma mensagem pro Tocha aqui. Karina Souza, Deus abençoe, amém, a sua vida. Gente, vamos compartilhar essa live, amém? Seja a bênção do Senhor, seja um missionário do Senhor, compartilhando essa live, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Pai do Senhor, homem de Deus, pastor Wagner, Deus abençoe. Stephanie, vamos marcar uma live para sábado, Stephanie. Aleluia. Glória a Deus. Leandro Silva, homem de Deus. Paz do Senhor, pastor Leandro. Pastor Leandro, você está no jeito aí do Senhor trazer uma rápida palavra aqui, uma saudação? Fala para mim. Se o Senhor está disponível aí. Glória a Deus. Rapaz, cadê o Codrica, hein? Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração, amém? Meu celular está dando ruim aqui. Aleluia. Calma aí, meus irmãos. Glória a Deus. Irmão Ronaldo, Camilo, Deus abençoe a sua vida, amém?
Codrica correu, gente. Danilo, Beatriz, amém. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Homem de Deus. Cadê o vaso, hein? Aleluia. Gente, compartilha essa live, amém? Estou esperando o profeta. Glória a Deus. Já que ele não vem, eu vou liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Vou liberar uma mensagem de Deus, amém? Para o seu coração. Que se encontra, gente, em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21. Aleluia. O profeta não responde, o profeta não está. Então vou liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 21. Glória a Deus. Diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e o vestiu. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Amém? Meus irmãos, a tentativa feita pelo homem e a mulher de cobrir-se de folhas de figueira logo após o pecado era tão inadequada quanto a desculpa que eles deram ao pecado. Porque primeiro, folhas de figueira não tira pecado algum, só encobre. Segundo, o homem sempre coloca e sempre colocará desculpa em outros ao invés de assumir o próprio erro, ao invés de assumir a própria falha. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 11 a 13. O homem vai dizer, logo após o ato do pecado, o seguinte: a mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. A mulher, quando ela escuta a declaração feita pelo homem,
ela vai dizer o seguinte ao Senhor: a serpente, ela me enganou e eu comi do fruto. Desde aquela época e ainda nos dias de hoje, é mais fácil jogar a culpa no diabo. É mais fácil jogar a culpa em outra pessoa do que assumir o próprio erro, do que assumir a própria falha. O Senhor disse a eles o seguinte: não coma do fruto e ponto final. A atitude que eles tinham que tomar é não tomar atitude nenhuma, apenas obedecer. A atitude que eles tinham que tomar é não tomar atitude nenhuma, apenas obedecer. Obedecer para manter a comunhão com Deus. Obedecer para manter-se no caminho certo. Obedecer para manter-se perto de Deus, com a intimidade com Deus. Mas infelizmente não foi isso que eles fizeram, gente. Infelizmente não foi isso que eles fizeram. Eles pecam. Quando eles pecam, eles se vestem de folhas de figueira e se escondem. As folhas de figueira representam as frágeis ideias das falsas religiões na tentativa de expiar o pecado do homem. Porque hoje em dia é assim. Hoje em dia, para algumas pessoas, é esconder o pecado ao invés de confessá-lo. É encobrir o pecado ao invés de confessá-lo. Porque se eu esconder, as pessoas vão pensar que eu estou bem, só que na realidade eu não estou bem. Eu estou maquiando algo, eu estou escondendo algo, eu estou cobrindo algo para me transparecer de bem. Só que na realidade eu não estou bem. Porque se eu revelo, a pergunta será: o que vão pensar de mim? Eu prego. O que vão pensar de mim? Eu louvo. O que vão pensar de mim? Eu pastoreio. O que vão pensar de mim? Eu faço a obra. O que vão pensar de mim? Eu sou influente. O que vão pensar de mim? Eu tenho um cargo eclesiástico no ministério. Mas se eu escondo, a pergunta é: quem eu estou tentando enganar? Quem eu estou tentando enganar? O Senhor? Impossível. Porque a Bíblia diz que Ele tem os olhos como chama de fogo, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo enxerga e que tudo contempla. O homem pode até enganar as pessoas, o homem pode até enganar ele mesmo, mas jamais ele enganará o Senhor, jamais ele enganará o Criador. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para a sua vida. Mas essa palavra é uma palavra difícil, uma palavra complicada, mas é uma palavra que o céu me autoriza a liberar nessa noite. E a palavra é essa: continua escondendo, pois ao invés de comparecer ao tribunal de Cristo para receber os galardões, comparecerá ao grande trono branco para ser julgado e ser lançado no inferno. É melhor confessar, meu filho, e se arrepender e se apresentar no tribunal de Cristo para receber os galardões, do que esconder, do que encobrir e comparecer ante ao trono branco para ser julgado e ser lançado no inferno. Do homem pode se esconder, o homem pode se esconder do homem, mas o homem jamais se esconderá de Deus. Existem três coisas que o pecado tirou do homem e que Deus restabeleceu. Existem três coisas que o pecado tirou do homem. Primeiro, o pecado tirou o homem da comunhão. O pecado tirou o homem da comunhão.
Antes do pecado, o homem tinha uma profunda comunhão. Antes do pecado, o homem tinha uma profunda intimidade com Deus, a ponto de Deus descer do trono para se encontrar com o homem na viração do dia no jardim. Quando o Senhor desceu no jardim e percebeu que o homem não veio a seu encontro como de costume, o Senhor vai notar algo diferente naquele lugar. O Senhor vai perceber algo diferente naquele ambiente. O Senhor vai notar algo diferente naquele lugar. Sabe por quê? Porque o pecado, ele muda o cenário na qual eu estou. Eu vou repetir isso daqui. O pecado, ele muda o cenário, ele muda o ambiente na qual eu me encontro. Não é só a bênção que tem poder para mudar o cenário. Não é só a vitória que tem poder para mudar o cenário. Não é só a conquista que pode mudar o cenário na qual eu estou, mas o pecado também tem poder de mudar o cenário aonde eu me encontro, aonde eu estou. E sabe quando o pecado, sabe como o pecado ele muda o ambiente de bom para ruim? O pecado ele muda o ambiente de bom para pior. O pecado ele muda o ambiente de bom para ruim. O pecado também ele tem poder para mudar o cenário. E o pecado mudou aquele cenário na qual Adão e Eva se encontravam. Segundo, o pecado tirou o homem do caminho. Oh glória! O pecado tirou o homem do caminho. Quando o Senhor percebe que o homem não veio ao seu encontro, o Senhor vai perguntar o seguinte: Adão, aonde estás? Adão, aonde estás? O Senhor ele não pergunta porque de fato não sabia aonde Adão estava. Pelo contrário, quando o Senhor pergunta: Adão, aonde estás? É o Senhor dizendo: Adão, volta para o caminho. Adão, volta para o caminho. O caminho certo, Adão, não é onde você está. O caminho certo é aonde eu estou. O caminho certo não é aonde você se encontra. O caminho certo é aonde eu me encontro. Quando o Senhor desceu no jardim e chamou pelo nome de Adão, Adão ele até ouviu, mas ele temeu em sair ao encontro de Deus. Adão ele até ouviu o Senhor lhe chamando pelo nome, mas temeu em sair ao encontro de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado é assim, gente. O pecado ele até deixa você ouvir a voz de Deus. O pecado ele até deixa você ouvir a voz de Deus, mas o pecado te impede de você sair ao encontro de Deus. O pecado te impede de você sair ao encontro de Deus. O pecado amarra os pés. O pecado algema as mãos. O pecado imobiliza o corpo e impede aquele que erra de caminhar, impede aquele que erra de prosseguir. A terceira coisa, gente, que o pecado fez com eles, o pecado deixou o homem e a mulher envergonhados. O pecado deixou o homem e a mulher envergonhados. Quando ambos comem do fruto e percebem que estava nu, eles vão se esconder, porque eles se envergonham, porque o pecado traz vergonha, gente. O pecado traz vergonha. E agora olha para mim, a pior vergonha não é aquela que passamos diante das pessoas.
A pior vergonha é aquela que sentimos diante de Deus. Eu vou repetir isso daqui. A pior vergonha não é aquela que passamos diante dos homens, não é aquela que passamos diante das pessoas. A pior vergonha é aquela que sentimos diante de Deus, logo após a prática do pecado, logo após a prática do pecado, logo após praticar aquilo que não condiz com o caráter de Deus, aquilo que não condiz com a moral de Deus, aquilo que não condiz com a índole de Deus, aquilo que não condiz com a santidade de Deus. O pecado tirou o homem da comunhão, o pecado tirou o homem do caminho, o pecado deixou eles envergonhados. Oh glória, eu estou sentindo ele aqui na casa, e eu posso imaginar o diabo naquele cenário, naquele ambiente, dizendo: está feito, consegui o que eu queria, tirei o homem da comunhão, tirei a intimidade que eles tinham com Deus, tirei eles do caminho, e além de tirar eles do caminho, eu deixei eles envergonhados. Mas mal sabia o diabo, oh glória, mal sabia o diabo que Deus iria começar a dar o start da regeneração. Mal sabia o diabo que Deus não iria deixar o homem naquele estado, que Deus não iria deixar o homem naquela situação, que Deus iria dar o pontapé inicial da regeneração, que Deus não iria virar as costas, mas sim estender as mãos para os levantar novamente. Eu venho como profeta do Senhor para liberar uma palavra de Deus para a sua vida, e a palavra é essa: não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa o que você cometeu, o Senhor jamais virou as costas para você, o Senhor jamais virou as costas para você, foi você que virou as costas para Ele, logo após praticar aquilo que não era para ser praticado. Mas Ele nunca virou as costas para você, Ele sempre está de mãos estendidas para te levantar novamente. Eu venho como profeta nessa live para liberar uma palavra de Deus para a sua vida hoje. O Senhor, Ele não tem umas costas viradas para a sua vida. Hoje o Senhor tem uma mão estendida, erguida, para te levantar novamente, para te colocar de pé novamente. Se o diabo pensou que Deus iria virar as costas para você, o diabo perdeu mais uma. Enganado está ele nessa noite. Sabe por quê? Porque o Senhor jamais irá virar as costas para você, jamais irá te abandonar. Hoje, assim diz Deus da minha boca, eu estou estendendo as minhas mãos para te levantar novamente. Oh glória, aleluia. O Senhor vai dar o pontapé inicial da regeneração, fazendo o que, Guilherme? Primeiro, vestindo o homem. Oh glória. O versículo de número 21, na qual nós fizemos a leitura, diz: fez o Senhor Deus túnicas de peles de animal e os cobriu, e os vestiu. Se o diabo pensou que você iria ficar envergonhado está ele nessa noite. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele já nos vestiu há muito tempo. O Senhor, Ele já nos vestiu há muito tempo. Sabe com quê? Com vestes de redenção.
com vestes de louvor, com vestes de santidade, com vestes de salvação. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nos vestiu com o seu sangue. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele já nos vestiu com o seu sangue. Eu vou repetir isso daqui novamente, para ver se você reage da glória na sua casa. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, quando Ele foi para a cruz do Calvário, Ele foi para a cruz, sabe para quê? Para nos vestir com teu sangue, para nos vestir com o seu sangue, para nos vestir com o seu sangue. O Senhor, Ele já nos vestiu. Segundo, o Senhor trouxe o homem para o caminho. O Senhor trouxe o homem para o caminho. Sabe como, gente? Através da vida de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele disse o seguinte: eu sou o caminho. Oh glória! Eu sou o caminho. Se o diabo pensou que você iria ficar perdido, se o diabo pensou que você iria ficar em um beco sem saída, ele quebrou a cara nessa noite. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo está no caminho certo. Eu vou repetir isso daqui. Quem está em Cristo está no caminho certo. E nesse caminho, meu filho, você não vai ficar parado. E nesse caminho, você não vai ficar parado que nem Adão ele ficou, que nem Eva ela ficou, impossibilitado de andar por conta do pecado. Quando ouviu a voz de Deus, nesse caminho você vai caminhar, nesse caminho você vai andar. Sabe por quê? Porque assim diz Deus da minha boca: toda corrente, toda algema está sendo despedaçada agora, toda algema nos seus pés, toda impossibilidade de você caminhar, o Senhor está jogando por terra agora. Toda imobilidade está caindo por terra agora. E eu vou liberar uma palavra para quem tem glória na casa, e vou dizer: a sua casa vai estar em Cristo, a sua família vai estar em Cristo. Se o diabo pensou que todos eles iriam se perder, se o diabo pensou que todos eles iriam trilhar um beco sem saída, o diabo está enganado nessa noite. Sabe por quê? Porque o Senhor me trouxe aqui nessa live para te dizer: a sua família vai estar em Cristo, a sua casa vai estar em Cristo, e eles não irão ficar parados. Em Cristo eles irão prosseguir, em Cristo eles irão caminhar, em Cristo eles irão avante, em Cristo eles irão chegar longe, em Cristo eles irão caminhar. Sabe como? Dando glória, dando aleluia, exaltando o Cordeiro, adorando o Cordeiro, magnificando o Cordeiro. Se eu fosse você, meu filho, eu pegava essa palavra com força. Sabe por quê? Porque hoje é noite que Deus está desfazendo os becos sem saída, porque Deus, Ele tem um caminho preparado para a sua vida. Oh glória! Oh glória! Primeiro, enquanto o diabo ele envergonhou o homem, o Senhor vestiu o homem novamente. Segundo, enquanto o diabo tirou eles do caminho, o Senhor colocou eles no caminho novamente. Terceiro, o Senhor trouxe o homem de volta à comunhão. Aleluia! O Senhor trouxe o homem de volta à comunhão. O Senhor trouxe o homem de volta à intimidade. Sabe como? Quando Jesus está na cruz do Calvário e entrega o seu espírito ao Pai.
o véu do templo se rasga. Oh glória! O véu do templo se rasga. Quando o véu do templo se rasga, é uma mensagem do céu para a nossa vida, dizendo: agora a comunhão foi restaurada novamente. Agora a comunhão foi restaurada novamente. Agora o acesso foi restaurado novamente. Você tem acesso ao Pai novamente. Você tem acesso ao Pai novamente. Sabe qual é a raiva do diabo, gente? A raiva do diabo, sabe qual é? É quando você erra, quando você peca. Quando nós pecamos, Deus ele não nos lança fora do jardim da comunhão, como fez com Adão e Eva. Quando a gente erra e dobra o nosso joelho e venhamos a nos arrepender, Deus ele vem com uma esponja emergida no seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Oh glória! Quando a gente peca e dobra o nosso joelho e se arrepende, Deus ele não nos lança fora. Deus ele vem com uma esponja emergida no seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Os projetos do diabo, sabe qual era? Era nos ver envergonhado, mas Deus ele arrancou a nossa vergonha. O projeto do diabo, sabe qual era? Era nos ver longe do caminho, mas o Senhor nos trouxe para o caminho novamente. O desejo do diabo, sabe qual era? Era fazer com que nós não tivéssemos intimidade com o Senhor, mas o céu nos deu acesso ao Pai novamente. Jesus nos deu acesso ao Pai novamente. Você tem acesso de entrar na presença de Deus. Você tem liberdade de sentir a presença de Deus. Você tem liberdade de dar glória. Você tem liberdade de exaltar. Você tem liberdade de dar aleluia. Aí mesmo na sua casa, o homem diz: não pode entrar no templo, não pode cultuar. É o diabo dizendo: está impossibilitado de dar glória, está impossibilitado de dar culto, está impossibilitado de glorificar a Deus. Mas mal sabe o diabo, sabe o que? É que quem entendeu o sacrifício do Calvário não precisa de templo para cultuar, meu filho. Quem entendeu o sacrifício do Calvário não precisa de templo para cultuar. Quem entendeu o sacrifício do Calvário, ele cultua em casa, ele dá glória em casa, ele louva em casa, ele festeja em casa, ele regozija em casa. Ele não precisa de ninguém lhe observando para ver se está dando glória ou não, se está glorificando ou não, se está dando aleluia ou não, se está cultuando ou não. Quem entendeu o sacrifício do Calvário adora quando ninguém está lhe vendo, adora quando ninguém está lhe observando. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra é essa: adora na sua casa. Está liberado de adorar na sua casa, está liberado de adorar no seu ambiente, está liberado de adorar quando ninguém está te observando. Está liberado. Sabe por quê? Porque o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. Sabe por quê? Porque Deus restaurou a comunhão e a intimidade. Sabe por quê? Porque Deus nos trouxe para o caminho. Sabe por quê? Porque Deus ele nos vestiu. A melhor coisa que nós temos, meu filho, é o acesso ao Pai. A melhor coisa que nós temos é o acesso ao Pai. Não perca esse acesso por nada. Priorize esse acesso. Valorize esse acesso.
pois esse acesso que o Pai te deu custou muito caro. Eu vou dizer isso aqui de novo. O acesso que o Pai te deu custou muito, mas muito caro. Não feche a porta do acesso que Deus ele abriu para você. Não feche a porta da intimidade que Deus ele abriu para você. Diga não ao pecado e sim para a intimidade, oh glória. Diga não ao pecado e sim para a intimidade. Diga não ao pecado e sim para a comunhão. Diga não ao pecado e sim para Jesus. Fique com essa palavra. Eu tenho certeza absoluta que o céu edificou a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que o céu ele edificou a sua vida. Nós não precisamos de pregadores com grande eloquência para ouvir Deus ele falar. Deus ele também ele fala quando alguém simplesmente lê um versículo e não explica nada, simplesmente lê. Deus ele fala através do canto do pássaro. Deus ele fala através do soprar do vento, da brisa suave. Deus ele fala. Deus ele fala quando não tem ninguém para falar. Deus ele fala. Fique com essa palavra. Eu quero dizer para alguém aqui que está nos assistindo, se tiver alguém que rompeu a sua aliança com Jesus Cristo. Guilherme, eu tinha uma intimidade. Guilherme, eu tinha uma comunhão tremenda, mas essa comunhão foi rompida. Essa comunhão foi quebrada por conta da prática que eu pratiquei. Guilherme, eu estou me sentindo enojado. Guilherme, eu estou sentindo que o Senhor virou as costas para mim. Guilherme, eu estou sentindo que Deus ele mudou para comigo. Se tem pessoas aqui nessa noite que rompeu a aliança da intimidade e quer restaurar a aliança da intimidade novamente, escreva no comentário eu quero. Escreva no comentário eu quero. Hoje é noite de Deus restaurar a aliança. Hoje é noite de Deus ele restaurar a aliança. Guilherme, há tanto tempo eu não sinto a presença de Deus. Parece que Deus ele não está por perto, porque enquanto eu sentia a presença dele, eu sentia ele tão perto de mim, parece que ele se ausentou. Guilherme, há tanto tempo eu já não sinto mais a presença do amigo Espírito Santo. Há tanto tempo eu já não sinto mais a graça, o toque do amigo Espírito Santo, o meu coração arder. Quando o Senhor falava, o meu coração ardia, mas agora eu escuto Ele, mas o meu coração não reage. O meu coração não arde, nada acontece, eu não sinto Deus. Tem alguém aqui nessa live, nessa noite, que quer restaurar a aliança com o Senhor? Que quer restaurar a intimidade com o Senhor? Coloca no comentário eu quero. Que quer restaurar a comunhão com o Cordeiro novamente? Aleluia, aleluia. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite que o céu ele quer restaurar a sua vida espiritual. Eu não vim aqui fazer uma live dizendo que Deus ele vai restaurar aquilo que você perdeu de bens materiais. Eu venho aqui nessa noite como profeta de Deus para te dizer que Deus ele quer restaurar a sua vida espiritual. Se tiver alguém aqui nessa noite, escreva no comentário eu quero. Eu quero. Eu quero. Mas se tem alguém aqui nessa noite que está com a sua comunhão intacta, que está com a sua intimidade intacta, preserve essa intimidade, preserve essa comunhão.
Preserve esse acesso que o céu ele te libera. Preserve essa presença que Deus permite você sentir. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você. Será que aí na sua casa você pode fechar os seus olhos juntamente comigo? Eu creio que nesse exato momento você está fechando os seus olhos. E eu quero orar por sua vida dizendo: Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa irmã, por esse irmão, que parou, Senhor, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra, que parou, Senhor, para ouvir, ó Deus, a Tua mensagem, Senhor, nessa noite, e Deus, a Tua palavra foi liberada. Senhor Deus, nos ensina a valorizar o sacrifício do Calvário, nos ensina, Senhor, a valorizar a comunhão, a intimidade que nós temos com o céu. Nos ensina, Senhor, a valorizar, ó Deus, a Tua presença, Senhor Deus. Nos ensina a dizer não ao pecado e dizer sim para a intimidade, a dizer não ao pecado, a dizer sim para a comunhão, a dizer não para o pecado e dizer sim para Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos e entendemos que o Senhor nos vestiu com vestes de louvor. Nós estávamos, Senhor, nus. Nós estávamos, Senhor Deus, envergonhados, mas o Senhor nos vestiu. O Senhor nos trouxe de volta para o caminho, Deus. Outra hora, Senhor, nós estávamos, Senhor Deus, tão longes, mas tão longes. Nós se encontrávamos, Deus, em um beco, Senhor, sem saída. Nós olhava para a esquerda e não via saída. Nós olhava para a direita e não via saída. Na nossa frente parecia que o caminho tinha se terminado, mas Deus, o Senhor nos trouxe de volta. O Senhor nos trouxe de volta, Senhor, para o Teu caminho, para o Teu caminho. E estamos no caminho certo, pois a Tua palavra diz que Jesus disse que eu sou o caminho. Senhor Deus, o Senhor nos deu intimidade novamente, Senhor. O Senhor Deus rasgou os céus e nos deu acesso. Nós somos tão simples, nós somos tão humildes, nós somos tão sinceros, Deus, mas mesmo assim o Senhor nos deu um acesso tão grande, um acesso tão tremendo, um acesso tão extraordinário, Senhor, que prata, Senhor Deus, não compraria esse acesso, que ouro não compraria esse acesso, que riquezas dessa terra não compraria esse acesso. O Senhor nos deu esse acesso com preço de sangue. Nos ensina a valorizarmos, Senhor, esse acesso, ó Pai. Ó Deus, eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã. Senhor, concede a eles, Senhor Deus, o fortalecimento. Concede a eles, Senhor, unção. Concede a eles, Senhor, ousadia para entrar, Senhor Deus, na Tua santa presença. E, Senhor, cá para nós, Deus, quem já pisou no santo dos santos, não consegue mais permanecer em lugares apagados, não consegue mais permanecer em lugares na qual o Senhor não se encontra. Deus, eu abençoo a vida da minha irmã, eu abençoo a vida do meu irmão, impetrando sobre ele a bênção do Senhor, de uma forma recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Receba essa palavra, fique com essa palavra. Quinta-feira, meus irmãos, quinta-feira nós estaremos aqui novamente. Nós estaremos, eu juntamente com o evangelista Danilo, falando sobre Lucas capítulo de número 15. E eu tenho certeza que Deus, ele tem revelações tremendas para liberar para a sua vida. Quinta-feira, às 21 horas, às 9 horas da noite. Não perca essa live. Não perca, chame mais um. Chame mais um, acorde sua esposa, seu esposo, seus filhos, para participar juntamente conosco desse culto. Eu tenho certeza que Deus alimentará o seu espírito de uma forma tremenda. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês.
E fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui mandar um abraço, irmã Ruth, irmã Marcinho Rocha, evangelista Enzo, Deus abençoe a sua vida, minha sogra, minha pastora Rosicleide, Tainá Santos, Aline Cristina, Carlos Henrique, Karina Souza, meu amigo, evangelista Danilo Beatriz, pastor Leandro Silva, a minha esposa, amém? Glória a Deus, I love you. Deus abençoe, amém, meus irmãos, a vida de todos vocês. E fiquem na paz do Senhor.